Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Platform Talks, de volta com a série Jornada IDP. Eu sou Gui Santos, estou aqui com o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês de novo. E hoje vamos falar aí com os especialistas de IDP, né? Acho que um dos mais famosos do Brasil. Não sei se só do Brasil ou da América Latina, quiçá logo mais do mundo, né? Galera, recadinho rápido antes de a gente começar. Sexta e sábado a gente fez uma migração da comunidade, não estranhe. Então felizmente, a gente teve um problema bom, a comunidade cresceu muito e a gente atingiu os limites do WhatsApp. Então agora a gente tem 5 comunidades. A gente tinha alguns grupos dentro da comunidade que foram migrados. Então hoje a gente tem a frente de Platform Engineering, Software Engineering, Product Management, IA e a central de vagas. Então não estranhem se vocês se depararem com uma cor diferente ou numa comunidade diferente. Tem gente que estava mais olhando para a parte de Software Engineering, outras pessoas para a parte de Platform Engineering, mas a gente vai dar a mesma atenção para todas as comunidades e vai ser bem legal porque agora a gente pode ter outros assuntos em paralelo, outras frentes tocando, beleza? Então voltando aqui, hoje, né, como o Bruno comentou, a gente está com um dos maiores cases de sucesso. Eu não vou falar do Brasil porque o Mercado Livre não atua só no Brasil, então eles resolvem problemas muito maiores do que só o que tem no Brasil. Estou aqui com o Juliano e Marcelo. Se apresentem aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para ser atemporal, né? Espero que essa live fique gravada e sirva como referência para várias pessoas, né, que têm interesse em engenharia de plataforma. Antes de nada, Gui, Bruno, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí com a comunidade. Vocês estão gerando muitas oportunidades para pessoas aí crescerem na carreira, aprender mais, e também oportunidades de negócios, né? Que também é um dos objetivos de uma comunidade. Então, parabéns por isso. E fica o convite para todo mundo entrar no WhatsApp e participar muito, né? Porque assim, é muito comum a gente ver comunidade que tem milhares e milhares de integrantes lá, mas fica todo mundo quietinho, né? Aquele feno no meio do deserto rolando. E a nossa comunidade não, né? Todo mundo fala, todo mundo pergunta, todo mundo se ajuda, isso é legal. Então, parabéns antes de qualquer coisa, tá? Bom, eu sou o Juliano, não gosto de apresentações, vou direto ao ponto, tá? Eu estou aqui no Meli há 6 anos aproximadamente, eu sou head de plataforma aqui, tá? Eu sou uma das pessoas que cuida do Fiori e principalmente agora cuida em transformar o Fiori em um produto para o mercado. A gente vai estar falando sobre isso aí no decorrer da live, tá bom? E Marcelão? Olá, pessoal, boa noite. Também aí, muito obrigado, pessoal, pelo convite também. Acho que, como o Juliano comentou, comunidade ativa, isso é bastante interessante, né? Que traz bastante conhecimento, compartilha e até traz aí algumas oportunidades para muita gente também, né? Eu sou software expert aqui no Meli, aproximadamente 4 anos que eu estou aqui e, basicamente, eu entrei no momento onde a gente estava reconstruindo uma parte do Fiori que ela estava migrando para Kubernetes e, depois disso, eu venho atuando aí muito próximo do Juliano também, tentando transformar aí o Fiori, né, o produto que a gente tem internamente, num produto para o mercado, né? Então, a gente viu isso dentro de casa, viu como ele funciona e falou, cara, a gente tem alguma coisa aqui que ele poderia ser comercializado tranquilamente, né? É uma dor que a maioria das empresas tem e a gente está aqui com isso resolvido, por que não levar para fora, né? Então, a gente começou com esse desafio aí também com a ideia de levar, né, todo esse problema que a gente resolveu aí dentro do Meli, mas para o mercado, né? Então, eu venho trabalhando muito próximo do Juliano aí nessa iniciativa. Acho que é isso. Boa, show, galera. Vocês querem compartilhar algum material? Bom, legal. Assim, acho que antes de nada, vale a pena começar pelo começo, né? Quer dizer, por que plataforma, por que Fiori? Então, eu não gosto muito de desenhinhos, enfim, mas só para ser um pouquinho mais didático, eu vou compartilhar aqui alguma coisa com vocês, tá? Mas prometo que em breve eu paro de compartilhar e aí o Marcelo já vai mostrar na prática mesmo como são as coisas, tá? Mas é legal contextualizar, tá bom? Antes de nada,
é legal falar sobre alguns números aqui do Mercado Livre, tá? Dar uma noção do tamanho da encrenca que a gente tem aqui, tá? Hoje a gente está falando de aproximadamente 26 milhões de requests por segundo, sem contar se é um evento de Big Brother, alguma coisa assim, porque aí, enfim, aí é outro assunto. Aí é um pique e seria até legal falar sobre isso aqui em outra oportunidade, mas vai um tempinho, tá? A gente está falando de 28 mil deploys por dia, tá? Uma coisa legal que a plataforma propicia não tem Gmod, não tem autorização, qualquer um vai lá e faz o deploy quando bem entender, tá? Claro, grandes poderes, grandes responsabilidades, a gente vai falar sobre isso, né? São aproximadamente 120 pull requests por dia, né? 120 mil pull requests por dia, 35 mil microserviços rodando nessa nossa plataforma. Aí para a galerinha que gosta de Kubernetes, aí são 140 clusters, 230 mil pods, 17 mil nodes, tá? São mais de 16 mil pessoas trabalhando aí em tecnologia, tá bom? E tudo isso é construído aqui na nossa plataforma Fury, tá? Mas antes disso, assim, por que o Fury? De onde veio? Para onde vai? O que come? Enfim. O Meli nasceu lá em 99, né? Rapidamente ele se converteu aí numa plataforma escrita em Java, tá? Porque sim, tá? Não vamos entrar em detalhes por que Java, por que outra linguagem, enfim, sem chitismo aqui, né? Mas nesse momento o Meli seguiu escalando, né? Até o ponto de que se tornou insustentável dar manutenção nesse grande monolito, tá? Para a realidade do Mercado Livre, certo? A gente perdeu agilidade, perdeu time to market, um deploy era muito doloroso, era aquele deploy de sexta-feira à noite, que as pessoas faziam as compras, então, não, vamos deploy de sexta-feira à noite mesmo, enfim. Aí o deploy é dolorido, faz um rollback, tem funcionalidade que não dá mais para fazer rollback, nossa, é aquele caos, né? Então, lá por volta de 2010, 2009, já se falava de microserviços, eu estava se indo para esse modelo aí de microserviços, tá? Quem trabalhou aí com SOAPs, brincou bastante com os WSDLs da vida, WebSphere, enfim, brincou muito com esse mundo aí, mas enfim. Então, nesse momento, a gente resolveu começar a reescrever as coisas, né? Começar a quebrar esse grande monolito. E aí já ficam os parênteses aqui, né? Nossa, os caras do Mercado Livre falam mal de monolito. Não estou falando mal de monolito, eu estou falando que o monolito para a realidade do Meli não funcionou. E ponto, tá? E a gente foi para a arquitetura de microserviços. E aí, obviamente, foi uma arquitetura que começou a ser quebrada lá a partir de 2010. E, claramente, um monolito vira outros monolitos, que viram outros monolitos, até que chega em um ponto que a gente está em uma realidade na qual a gente pode falar, demos microserviço, né? O negócio chegou num tamanho adequado lá. Tá? E aí, normalmente, nesse momento, assim, começou a se dividir por unidade de negócio, assim por diante. Isso foi bom, porque a gente ganhou um time to market tremendo, né? Assim, os desenvolvedores independentes podiam ir lá e resolver sua solução, fazer deploy com menos afetação em um app do amiguinho e assim por diante, tá? Todavia, isso criou a famosa estrela da morte da Netflix. Se vocês forem no Google e pesquisar, vocês vão ver que é um desenho de um relacionamento de vários microserviços aí que não se sustenta, né? Assim, foi legal, os devs tinham liberdade absoluta, ganharam time to market, só que o ambiente se tornou um caos, né? Como a gente garantia que tudo estava atualizado, como a gente garantia que os sistemas estavam sem vulnerabilidades, o custo era eficiente, eventualmente chegava o Bruno lá, queria desenvolver lá com MariaDB e Elixir, não sei, e só ele sabia e beleza, ele ia lá, fazia, mas aí ele ia embora da empresa, lascou, né? Então, em 2015, a gente falou, cara, tem que botar ordem na casa, né? Então, aí nasceu esse conceito de plataforma. Na época, a gente nem falava plataforma, né? Plataforma vem de 5 anos, 4 anos para cá, né? Quando o Gartner começou a falar, enfim. Inclusive, possivelmente, se você está vendo essa live aqui, você já está antenado em plataforma engineering, então legal. Mas se você não está, assim,
estude. Junto com o AI, isso tem um potencial de mudar vidas, mudar empresas, tá bom? Mas voltando aqui, né? Então começou-se a nascer o embrião do que era o Fury lá em 2015, tá? Então a gente decidiu começar padronizando linguagens nas quais os desenvolvedores poderiam desenvolver, criando um processo de CI/CD padronizado, tá? Criando que no final do dia, no final do processo, né, criava uma imagem única pronta para ser deployada, e assim por diante. E claro, aí nesse momento se criou grupos de controle, né, para começar a usar a plataforma. E assim, nesse momento aqui agora, daria para falar horas e horas sobre como essa ideia da plataforma foi vendida, como ela nasceu, porque assim, não é assim, né, pô, eu sou DevOps agora, no momento eu sou responsável pela arquitetura e infra e criei uma plataforma. Não é assim, você tem que ter um alinhamento corporativo, você tem que conversar com os heads de diferentes áreas, você tem que entender qual a dor que você quer endereçar, qual o problema da empresa, e começar pequeno, resolvendo pequenos casos de uso, trazendo quick wins, para fazer que a plataforma se retroalimente de boas notícias, se retroalimente de pessoas que querem usar, para fazer ela vingar, tá? E foi o que o Fury nasceu. A gente pensou muito, falou, nosso principal gargalo aqui hoje é começar a padronizar as coisas, e bom, aí pegamos grupos de controle, né, para começar a migrar as coisas para a plataforma, com KPIs muito bem estabelecidos, tá? Isso já a partir de 2015, com KPIs como, por exemplo, vamos medir quanto tempo esses caras demoram para sair de zero à produção, quanto tempo esses caras demoram para se recuperar de um incidente. Hoje em dia se fala time to market, mean time to recovery, se fala de DORA metrics, mas a gente está falando de 10 anos atrás, tá? Era o nome que a gente resolveu dar e boa, né? Então, legal, a gente começou a implementar e nesses times de controle, claro, teve uns aprendizados, foi fazendo ajuste, etc. E vingou. Rapidamente, a gente começou a ter indicadores muito positivos sobre o uso da plataforma. E aí, meu amigo, quando você tem isso, é importante você sempre relacionar esses indicadores com grana, porque é grana que move o mundo, né? Traduzir o time to market por quanto tempo você está, por quanta grana você está deixando de gastar, porque seu desenvolvedor não está mais configurando um CI/CD, seu servidor não está configurando lá um ELB da vida, enfim, ele está focando no negócio, né? Traduz isso para grana, tá? E aí você expõe isso. Aí os outros heads de outras empresas começaram de outras unidades de negócio, começam a ver isso, e aí a famosa dor de cotovelo se encarrega de fazer a sua plataforma vingar, certo? Por quê? Porque o head que não foi para a sua plataforma ainda começa a ver esse indicador positivo e fala, não, peraí, eu preciso entregar valor para o negócio. Eu não quero que o meu dev fique aqui o dia inteiro configurando um Argo, e, enfim, cobrando um réplica set, assim por diante. Meu desenvolvedor tem que entregar valor para o negócio. Então foi muito natural os outros times começarem a migrar para o Fury a partir de meados aí de 2015. E aí, obviamente, desde então a plataforma seguiu evoluindo, ganhando novas features, que o Marcelo vai mostrar daqui a pouco aí em detalhes. Só que isso gerou um outro problema para a gente. E é que assim, eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, mas já fica lições aí para quem quer construir ou comprar uma plataforma, né? Mas quando começou esse efeito dor de cotovelo, isso já nos gerou de cara um grande problema que era o quê? Putz, a gente não atende a demanda. Nosso time de plataforma precisava escalar para a plataforma poder escalar. Era meio um cachorro correndo atrás do rabo lá, né? Então, esse time de plataforma começou a crescer, incorporando pessoas de DevOps em outros times, pessoas de arquitetura e assim por diante. E aí, como eu falei lá no começo, não se falava de plataforma nesse momento, né? Enfim, esse time começou a naturalmente ganhar corpo e depois de algum tempo ele, obviamente, passou a se chamar de Cloud and Platform, que é o time responsável por codificar o Fury, certo? E hoje, 2025, né, o Fury é responsável por sustentar e manter
aproximadamente 85% de tudo que é tecnologia do MEL, certo? O desenvolvedor vai lá no Fiori para criar o seu aplicativo, tudo com NoOps, Next, Next Finish, seleciona a tecnologia. De novo, o Marcelo vai mostrar já, tá? De cara, ele já ganha toda a camada de rede, toda a camada de telemetria, logs, auditorias, configurados tipo out of the box. O cara vai se preocupar em codar o negócio, certo? E aí, antes que eu passe para o Marcelo, já quero deixar uma outra lição aqui, que é uma das coisas que mais dói nesse mundo de plataforma, que é assim. Você chega em um time que está acostumado a tocar AWS, a tocar GCP, e de repente ela perde isso. De repente ela está por detrás de uma plataforma, certo? Isso é uma fricção, isso é uma mudança de forma de trabalhar, certo? Então, como que isso tem que ser encarado, como que isso tem que ser apresentado para o seu desenvolvedor? Amigão, a plataforma, ela surge para te oferecer um conjunto de regras e um conjunto de ferramentas. Você vai continuar sendo dono do seu aplicativo, você vai continuar definindo a estratégia que você vai trabalhar, se você, sei lá, vai trabalhar com coreografia, se você vai fazer comunicação síncrona entre os seus componentes, se você vai usar um banco de dados ou um chave-valor. Enfim, a plataforma não tira das pessoas essa necessidade de conhecimento aí de arquitetura, seja CleanArch, 12 fatores, Solid e tudo mais. Então a plataforma chega para te deixar livre para resolver problemas de negócio, certo? Então, quando você tem um time de plataforma cuidando da evolução dessa plataforma, você tem que trabalhar ferrenhamente em encarar essa sua plataforma como um produto que vai ser vendido para o seu cliente, que é um desenvolvedor. E esse cara tem que querer comprar a sua plataforma, porque ela vai liberar ele para realmente agregar valor para o negócio, certo? Então, assim, eu fiz um super resumo dessa nossa jornada. Depois eu passo para o Gui aqui um artigo que tem no nosso Medium. Ele está recheado de aprendizagens, conteúdo, alguns mais técnicos, alguns mais culturais, tá? Mas eu acho que já dá para passar para o Marcelo para ele mostrar um pouquinho aí do Fiori, certo? E aí o pessoal vai botando pergunta, né? Boa, bora lá. Enquanto o Marcelo carrega aí, já temos algumas dúvidas no chat aqui. Posso mandar? Manda bala. Boa, tem uma aqui do Wagner Alves. Uma dúvida com cargo. Existe uma tendência ao engenheiro de plataforma substituir o DevOps no médio e longo prazo? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, tem muita gente falando que o DevOps vai morrer, né? Eu acho assim, é um clickbait danado isso. Assim, eu vejo como o Platform Engineering uma talvez possível evolução do DevOps ou possível evolução do desenvolvedor. Assim, na realidade, o Platform Engineering é um cara que faz o que o DevOps faz e gosta de programar, programa também, certo? Ele, de certa forma, ele é um profissional mais completo, que tem um repertório um pouco maior, mas talvez não tenha a profundidade que o DevOps vai ter lá para se configurar alguma coisa. Então, no fim do dia, um time de plataforma vai ter um especialista lá em DevOps, e assim por diante. Um time de plataforma é composto por vários perfis. Igual eu vi que o Lucas Azevedo comentou, mandou um oi. Ele é do nosso time, é um cara especialista em DevOps. Então tem espaço para todo mundo. Não vai acabar, assim como a EA não vai acabar com os trabalhos, né? Vai transformar, isso eu não tenho dúvida. Mas, enfim, é outro papo, né? Quando a gente fala de DevOps é engraçado, né? Porque tem um monte de ferramentas, né? Quando a gente olha assim, o pessoal de DevOps, eles conhecem um monte de ferramentas, né? Ferramenta de infraestrutura, enfim, aquele monte de coisas. E, cara, ficou muito complexo você gerir tudo isso. Então, acho que o Platform Engineering, ele chega mais com a ideia de centralizar tudo isso, né? Então, ao invés de eu ter que manipular dezenas de ferramentas, né? Cada uma com objetivo, às vezes, em algumas empresas, até 2, 3 que fazem a mesma coisa, né? Bastante comum a gente ver isso. Mas acho que o Platform Engineering chegou mais com a ideia de estandarização e criar uma interface para que aquelas automações, elas estejam de uma maneira abstraída para o desenvolvedor, onde eu não tenho que aprender a manipular trocentas ferramentas, né? Então, acho que
a ideia principal é justamente essa, né, de centralizar todas aquelas ações que estão automatizadas de alguma maneira, que aí um profissional de DevOps, ou eu não gosto muito de dizer o profissional de DevOps, é uma cultura, né, mas, enfim, no final das contas é só uma centralização e uma estandarização para que as coisas fiquem mais fáceis, porque gerir cada uma dessas ferramentas que mudam a cada dia é muito complexo, né? Então acho que essa é a grande sacada aí do Platform Engineer e trouxe essa interface para facilitar a vida dos desenvolvedores, né? Ô Gui, posso mandar uma pergunta aqui, enquanto a gente está nessa transição aí para demo? Quando a gente vai ganhando maturidade no IDP, ele vai cada vez abstraindo mais essa complexidade de infraestrutura, de deploy, muitas vezes até de arquitetura, né? Você pega um template de aplicação, que nem você falou, next, finish, eu estou com o negócio rodando, vou me preocupar com o código de negócio, né? O quanto você acha que isso, de certa forma, pode infantilizar, entre aspas, a área de engenharia, a área de desenvolvimento? Como que os devs hoje enxergam isso? Acho que o Mercado Livre é um dos maiores cases pela maturidade que vocês ganharam de IDP, e talvez você possa trazer isso, né? Porque hoje eu vejo, assim, aqui na empresa, a gente não tem um IDP desse jeito, muito mais básico, e o que eu vejo é, quando eu vou contratar um dev, eu preciso achar um cara que conheça de Kubernetes, que conheça de arquitetura, que conheça, de certa forma, um pouco de infraestrutura e que ainda saiba fazer código de negócio, e no dia a dia, com a carga cognitiva que esse cara tem que ter é muito grande, né? E a gente também tem o objetivo de, cara, quero simplificar e abstrair cada vez mais para que ele possa me entregar focado em negócio. Eu quero que ele entenda o negócio e use a criatividade dele codando ali, mas não se preocupe com esse todo. Mas eu não sei como os devs enxergam isso, né? E acho que vocês passaram por esse período aí. Podem contar para a gente. Sim. Então, você tem que jogar limpo, sempre com o seu desenvolvedor desde o momento da contratação. Tem dev que quer e sempre vai querer tocar lá o console da AWS, que vai querer tocar lá um Terraform da vida e assim por diante. Tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, certo? Possivelmente, quando ele vai trabalhar numa empresa, se trabalha com plataforma, seja o Mercado Livre ou qualquer outra, ele não vai fazer isso, certo? Então ele tem que encontrar o local adequado para ele trabalhar, que cumpra as aspirações dele. Possivelmente ele vai acabar indo para um time de plataforma, tá? Em uma empresa que tem a plataforma. E aí ele vai ser feliz fazendo tudo o que ele quer fazer. Mas sobre o lado de infantilizar, assim, tirar esse conhecimento, eu diria que não, isso não muda, porque assim, o que é uma plataforma no final do dia? É um conjunto de ferramentas. Daqui a pouco o Marcelo vai mostrar aí, mas, por exemplo, você vai lá no Fury, você cria uma fila, você cria um banco chave-valor e assim por diante. Então, todo o conhecimento necessário para se desenvolver uma aplicação resiliente, performática, etc., é necessário, independente de plataforma ou não. Eu diria que a chance de talvez infantilizar com AI é um pouco maior do que com uma plataforma. Aí a conversa nossa já mudaria, porque estão usando o AI errado, né? Me gera e vou dormir, e sai aquele meme do founder que foi invadido, acabou a empresa, né? Que cheirou tudo, mas enfim. Mas eu estou muito seguro que os mais de 16 mil pessoas que estão em TI aqui no Meli são cobradas por conhecer tecnologia, e tanto é que a gente acabou de lançar um programa aqui de treinamento para project leads e managers de produto, para que eles voltem a ser mais técnicos. Porque com o crescimento acelerado por causa da pandemia do Meli, a gente acabou contratando muito manager e project lead mais raso tecnicamente. Então, galera, vamos estudar aqui. A gente está ensinando os caras a codar mais baixo nível, está ensinando padrões de projeto e tudo mais, porque não é o Fury que vai tirar isso aí deles, tá? Muito pelo contrário. A solução está na mão ainda da galera, né? Eles têm que pensar numa solução escalável, flexível, resiliente, ficou claro, e acho que esse movimento de querer a galera cada vez mais técnica, como vocês trouxeram, é super legal. Boa, galera. Vamos para a demo. Aí, continue mandando dúvidas. A gente faz uma pausa depois e continua conversando com vocês. Aí. Bora lá. Legal, pessoal. Eu vou tentar ser mais breve aqui, tá? Senão a gente vai gastar muito tempo. Mas, basicamente, quando a gente entra no Fury, a gente se depara com essa interface aqui, né? Basicamente, é a home do Fury, se pode dizer assim, tá?
Aqui tem algumas coisas bastante interessantes, uns conceitos, né? Porque uma vez que eu estou manipulando uma plataforma, eu começo a dizer que a gente precisa ter roles, né? Ou seja, tudo dentro do Fury, ele vai girar em torno de uma aplicação e, obviamente, eu tenho que ter ali um time que cuida dessa aplicação, né? Então, se a gente olhar aqui como é organizado o Fury, assumindo que você já está com acesso no Fury, basicamente você precisa ser parte de um time, um ou vários times, né? Então, suponha que você é parte de um time, e esse time pode estar associado a um projeto, né? Obviamente, e as aplicações. Então, a entidade core do Fury aqui, eu diria que é a aplicação, que nada mais é que um microserviço. Então, eu tendo essa aplicação e esse projeto, por exemplo, então qual que é a diferença entre uma aplicação e um projeto dentro do Fury? Um projeto nada mais é que um agrupador de aplicações. O que eu quero dizer com isso? Então, eu estou criando lá o meu projeto e-commerce. Então, eu posso ter ali uma aplicação que é o carrinho, uma aplicação que é o checkout. E, de repente, eu quero saber ali, por exemplo, quanto eu estou gastando nesse projeto. Então, ele serve para fazer esse agregado de coisas, né, e obter, por exemplo, um custo, e, consequentemente, também aplicar até algumas políticas, né? Por exemplo, eu não quero que faça deploy nesse projeto tal dia, tal hora, no intervalo X. Então, eu consigo trazer aqui algumas capacidades de gerenciamento também a nível de projeto. Então, como é que eu começo aqui a trabalhar no Fury? Então, supondo que eu entrei aqui, sou parte de um time e tenho uma role específica, né, que pode fazer isso, né? Por que role? Basicamente, dentro do Fury, a gente tem desde um admin, que é quem a gente brinca, né, que ele pode, inclusive, deletar uma aplicação em produção. Obviamente que a gente tem mecanismos para proteger isso, né, se ela está recebendo tráfego e tudo mais, mas entenda que é um cara que tem esse poder versus um cara que simplesmente pode visualizar as coisas, tá? Então, ele não vai poder, por exemplo, comitar uma aplicação e coisas do gênero. Bom, como eu tenho um perfil privilegiado, eu posso entrar aqui, por exemplo, e criar a minha aplicação. Então, quais são os passos aqui para criar essa aplicação? Basicamente, eu vou falar, bom, eu quero criar, nesse caso aqui, um microserviço. Eu vou escolher aqui do tipo demo, tá? Que o Fury ele não vai me impor algumas regrinhas aqui para facilitar. Mas, então, suponhamos que eu vou criar uma aplicação do tipo demo. Qual que é o nome dessa aplicação? Não sei, demo... Platform Talks, sei lá, 2, que acho que eu já tenho um aqui. Então, eu vou dar um nome para essa aplicação, uma descrição para ela. Qual tecnologia eu quero fazer essa aplicação? Bom, nesse caso aqui, digamos que vai ser em Golang. Legal. Então, qual que é o projeto que essa aplicação pertence, né? Então, eu tenho aqui vários projetos. Sei lá, posso selecionar um projeto tal aqui. Sistema não é requerido, então não vou colocar agora, mas basicamente é onde a gente vai entender ali de qual sistema essa aplicação faz parte, e no final a gente consegue ter um mapa de sistemas ali. Bom, isso é tudo. Se eu der um Create App aqui, ele vai sair criando aqui uma aplicação. Bom, o que aconteceu por trás dos panos aqui? No final das contas, a gente tem um jobzinho aqui, tá? Eu não vou esperar ele concluir, mas o que vai acontecer aqui é basicamente a criação de um repositório no GitHub, onde eu vou ter aqui uma aplicação criada lá para mim, e aí o próximo passo seria o quê? Baixar essa aplicação para a máquina. E como que a gente faz isso? Basicamente, se a gente utilizar o Fury CLI e dar um Fury Get, o que vai acontecer é que o Fury vai baixar aquele repositório para a minha máquina e, consequentemente, ele vai me dar aqui um scaffolding, que é o quê? Para eu poder começar a codar. Então, se eu executar isso aqui local, eu já vou ter aqui, por exemplo, um endpoint respondendo um /ping. Então, o que é esse /ping, né? Então, se a gente vê aqui, é um projetinho muito básico, nada demais, só tem aqui um main, e aqui ele chama uma bibliotecazinha do Fury, que por trás dos panos ele vai configurar aqui OpenTelemetry, porta, e no final das contas registrar um endpoint ping. Então, alguma coisa aqui mais relacionada a Bootstrap, que o desenvolvedor não tem que se preocupar tanto. E aí eu vim aqui e adicionei, tá? Simulei aqui um desenvolvimento de uma feature, criei aqui um endpoint de hello aqui. Então, tem um handler aqui que simplesmente retorna uma mensagem. E aí adicionei aqui um testezinho desse cara, tá? Só para a gente brincar. E aí, o que eu fiz? Bom, com isso em mãos, eu fiz um pull request. E aí, quando eu fiz esse pull request, ele começou a gerar ali um CI. Eu já mostro para vocês o que ele fez, tá bom? Mas, basicamente, esse é o fluxo de criei a aplicação lá, baixei ela para minha máquina utilizando o Fury CLI. Obviamente, poderia fazer esse download dessa aplicação para minha máquina com o Git clone? Obviamente, sim, não tem nenhum problema. Legal. E aí,
fiz esse commit, esse push lá, e, consequentemente, agora eu tenho uma aplicação aqui com uma pseudo-feature desenvolvida, um endpoint de hello. E aí vocês estão vendo aqui vários arquivinhos. Tem alguma coisa aqui muito particular de Fury? Não, cara, é algo muito simples. A única coisa que a gente tem aqui um pouco mais de Fury seriam 2 Dockerfile que ele utiliza aqui, que um deles é utilizado em tempo de build e o outro é uma Dockerfile com uma imagem que vai ser executada em tempo de execução, tá? Então, nada muito particular, uma aplicação que responde 8080 e um endpoint ping. E eu vim aqui e adicionei um endpoint mais. Legal. E aí, como que eu faço o deploy dessa aplicação? Basicamente, a gente só precisa vir aqui e falar um Fury Create Version e dizer qual que é o nome daquela versão que eu quero deployar. Então, sei lá, que eu quero gerar, perdão. Então, sei lá, simular uma versão aqui. Então, com isso aqui, ele vai começar a criar uma versão. E aí, se eu venho aqui no Fury, por exemplo, deixa eu pegar a aplicação aqui, que eu já tenho pronta aqui, e já criei alguma coisinha. Então, vamos lá, vou pegar, depois eu volto aqui para a gente mostrar essa aplicação que a gente acabou de criar, mas, basicamente, o que eu tenho é isso aqui, ó. Então, eu venho lá em Release, Versions. Então, veja que já começou a gerar aqui uma versão. Então, eu vou pegar aqui um que já está gerado aqui. Então, eu tenho um Jenkins, né? E quando eu dou aquele Create Version, já tem um pipeline associado com aquele tipo de linguagem, e, obviamente, ele vai sair executando todos os steps aqui do pipeline. Desde baixar o projeto, instalar as dependências, executar teste, tudo isso, ele vai sair fazendo aqui. E o que é mais interessante, né? Ou seja, uma vez que eu estou gerando essa versão, e eu acabei de concluir isso. Então, beleza, Marcelo, mas onde você teve aqui, por exemplo, a análise de código e tudo isso? Então, se a gente vem lá no GitHub, por exemplo, a gente vai ver aqui que tem a branch, o pull request que eu gerei, e esse pull request está aqui, e aí, se a gente vem aqui, vai ter alguns checks. Então, ele passou aqui ele validou o Git Flow, se eu fiz uma sequência de Git Flow correta, ele vai validar as dependências se eu não tenho vulnerabilidade, ele vai fazer aqui a parte de Continuous Integration, que basicamente ele está executando testes, executando cobertura de código, code quality, tudo isso. Então, assumindo que tudo isso deu certo, e obviamente passando lá pelo Jenkins do CI, ele vai me dar aqui no final uma imagem Docker que pode ser deployada. Bom, de novo, nem sei o que é imagem Docker. Vamos supor que eu estou aqui... Ô, Marcelão, consegue dar só um zoom? Estão pedindo aqui. Vocês têm gente vendo pelo celular ou tela menor? Se puder dar um zoom na... Deixa eu ver se não vai quebrar aqui um pouco. Melhorou assim? Acredito que sim. Aí, galera que tiver no chat quiser comentar, mas manda bala. Então, vamos lá. Então, essa versão nossa, ela está criando lá, está passando pelo Jenkins. E o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar essa aqui que já está gerada, tá? E o que eu preciso fazer agora? Então, supondo que o meu PR lá executou tudo bonitinho, o meu pipeline aqui passou, é momento de eu fazer o deployment dessa minha aplicação. Então, a gente vai entrar aqui e vai criar o que a gente chama no Fury de scope. Então, esse scope nada mais é que um pseudo-environment, né? Ou seja, eu vou vir aqui, por exemplo, criar um scope, e eu vou falar que esse scope é do tipo web criticality. Então, eu vou vir aqui e dizer que eu quero selecionar uma criticality do tipo teste, ou seja, esse meu serviço aqui ele é demo, então eu não preciso me preocupar. Obviamente, o Fury ele tem outras criticidades, aí vai de acordo com a fase de desenvolvimento da minha aplicação e o quão crítica ela é. Então, como eu estou numa aplicaçãozinha de demo, eu vou selecionar teste. Isso, por meio dos planos, ele vai alocar num cluster que eu vou fazer muito mais uso de máquinas spot e tudo mais. Mas, de novo, para o desenvolvedor, totalmente transparente. Compute Platform, Serverless. Isso aqui, basicamente, ele está selecionando a nova engine do Kubernetes, a nova engine do Fury, que é baseada em Kubernetes, que eu acabei de falar. O Standard, ele vai para um modelo antigo, onde era baseado em EC2. Então, eu vou para as informações do serviço. Então, sei lá, qual que vai ser o nome desse meu ambiente? Então, não sei, MyScope aqui, por exemplo. MyWebScope aqui. Então, esse vai ser o nome desse scope. Qual versão que eu quero fazer o deploy lá? Bom, vocês viram que a 1.3 já está aqui disponível, inclusive, ele já gerou. Então, vamos colocar esse cara aqui para poder fazer o deploy. Então, eu vou continuar para definição da infraestrutura. Eu quero fazer o deploy desse cara na AWS. E aí vem uma coisa interessante aqui. Scale to Zero. O que seria isso? Basicamente, a gente desenvolveu uma feature que, uma vez que a aplicação não está recebendo requests,
eu consigo fazer essa aplicação escalar a zero, ou seja, eu consigo escalar toda a infraestrutura a 0 réplicas. Então, isso aqui é muito bom, né? Por exemplo, agora já são 6h30, então, imagina a quantidade de desenvolvedora lá do Meli que já parou de trabalhar e a aplicação dele deixou de receber request, né? Então, aplicações que estão em desenvolvimento. Então, ao invés de eu manter toda uma infraestrutura de pé, eu posso baixar isso a 0 réplicas. E aí, poxa, em quanto tempo? Então, eu só posso configurar aqui em quanto tempo eu considero que, se eu não receber request, nesse intervalo de tempo, a minha aplicação vai escalar a 0 réplicas. E, assim que essa aplicação recebe um request novamente, a gente escala essa aplicação de novo para a quantidade mínima de réplicas dela. Bom, o que eu, desenvolvedor, tenho que saber agora? Quanto de memória a minha aplicação precisa? Bom, vou dizer que ela precisa de 2 GB de memória e um vCPU. Marcelo, peraí, mas é aberto assim? Eu posso colocar a quantidade de memória que eu quiser? Não, obviamente tem um limite, mas normalmente a gente tenta não colocar muita regra aqui. Por quê? Se eu colocar aqui que a minha aplicação precisa de 20 GB, o que vai acontecer? O Fury vai sair, vai criar essa aplicação normalmente, só que a gente tem vários processos que executam dentro do Fury, que a gente chama de opportunities, ou acionáveis, que é o quê? Basicamente, quando o Fury identificar que essa aplicação minha, ela não utiliza 20 GB, mas sim, ela precisa somente de 2, por exemplo, ele vai me gerar uma oportunidade, um acionável, que ele vai falar, Marcelo, a sua aplicação não precisa de 20 GB, ela precisa de 2. E ele me sugere isso através daqui do painel administrativo, e com um clique ele faz esse resize de infraestrutura. Então, isso aqui também é algo extremamente positivo, porque eu não imponho barreiras para criar essa aplicação, então, sei lá, em 5 minutos eu consigo deixar o cara publicar o microserviço em produção, e depois eu posso trabalhar remediando qualquer desvio que tenha, né? E aí, qual que é o computing type? Nesse caso aqui, uma aplicação básica vai ser general. Mas e se fosse uma aplicação que trabalha com muito cálculo, faz muito uso de CPU? Bom, coloco o CPU Optimizer. Reparem que, em nenhum momento, vocês me viram falar de Kubernetes aqui dentro do Fury. Ou seja, por mais que isso aqui, por trás dos panos, ele execute um Kubernetes, está tudo abstraído. Então, você não teve que lidar com o arquivo YAML de deployment, réplica set, ou o que quer que seja. Está tudo abstraído pelo Fury. Bom, próximo passo, for para secrets. Como a minha aplicação está no processo inicial, eu ainda não tenho banco de dados, que também é algo que eu consigo criar dentro do Fury, então eu vou dar um next aqui, porque eu não preciso criar nenhuma secret. Inclusive, esse serviço de secret também é um serviço do Fury que abstrai um serviço de secret. Então, eu poderia cadastrar minhas secrets aqui, e aí lá dentro da minha aplicação eu teria acesso a elas de maneira segura. Então, isso é tudo que eu tenho que fazer. Então, a partir do momento que eu dei esse create aqui, ele vai começar a criar essa infraestrutura. E aí, o que vai acontecer aqui? Basicamente, ele vai lá no Kubernetes, vai criar todos os recursos que ele tem que criar, vai passar por algumas configurações, onde ele vai configurar dashes de Datadog, ele vai configurar um Kibana para que eu possa ver os logs. Então, tudo isso abstraído de uma forma muito tranquila. Então, por exemplo, pegando esse aqui que já está pronto, enquanto esse nosso carinha sobe aqui. Então, se a gente vem aqui no Datadog, por exemplo, eu tinha que estar deslogado? Não, estou logado. Bom. Então, se a gente vem aqui no Datadog, por exemplo, em nenhum momento eu tive que criar um dash para essa minha aplicação. Só que, vejam que o Fury já me deu aqui, a gente chama de Fury Application Dynamic, um dash com, as principais métricas que eu preciso para monitorar essa aplicação. Então, eu tenho aqui desde métricas de sidecar, OpenTelemetry aqui, request por minuto, total de request com erro, total de memória em uso, total de memória por réplica, tudo isso, quantidade de réplicas saudáveis versus réplicas não saudáveis. Enfim, eu tenho tudo aqui que eu preciso para monitorar essa aplicação. E se eu quiser, por exemplo, vir aqui e criar, por exemplo, métricas customizadas, ou seja, quantas ordens eu estou recebendo no último minuto, quantos pagamentos recusados eu tive, você está totalmente livre para utilizar as SDKs do Fury e criar essas métricas custom. E aí, você acessando aqui a ferramenta de métricas, como o caso do Datadog, a gente consegue criar esses dashes, criar os seus alertas, tudo isso de maneira muito tranquila. Então, basicamente, tudo feito com, basicamente, cliques, né? E se a gente vem aqui, inclusive, nosso escopo aqui já está dando como ativo. Então, eu tenho também a parte de logs para ele, né?
E aí, como que eu posso testar, por exemplo, para ver se esse nosso escopo funciona? Então, aqui na parte de domínios, vejam que ele já me deu aqui todo um domínio aqui para que eu possa acessar essa aplicação. Então, vamos vir aqui e ver o que acontece agora. Então, eu vou acessar o meu endpoint hello e ver o que vai acontecer. Bom, ele me deu aqui um authorization required. Ah, interessante, mas em que momento vocês me viram configurando autorização nessa aplicação ou autenticação? Em nenhum momento, certo? Então, só para a gente ver aqui que está funcionando, eu vou habilitar aqui o meu token, tá, de usuário, e, em teoria, a nossa aplicação está respondendo. Então, não sei se vai dar para ver. Então, está aqui a nossa aplicação respondendo. Então, a gente acabou de fazer aqui um processo, né, de zero à produção em poucos minutos. E o que está acontecendo aqui, né? Basicamente, a minha aplicação executou nesse ambiente que eu defini. Ela tem lá a feature de scale to zero, caso a gente deixe de receber request. Eu tenho monitoria, log, tudo isso pronto. Ah, Marcelo, mas agora eu decidi que não era essa versão que eu queria, eu subi a versão errada. O que eu posso fazer? Se a gente vem aqui na parte de Ops, o que eu posso fazer aqui? Perdão. Na parte de Releases, eu posso fazer aqui, por exemplo, um novo deploy. E aí eu quero fazer o seguinte, eu deployei lá a versão 0.1.3. Aí eu deployei ela nesse scope aqui, My Web Scope. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que não era essa versão que eu queria. Eu quero fazer deploy dessa 0.2 aqui, que era a versão correta. Supomos que aquela lá tinha um problema. E aí, cara, olha só que legal. Eu tenho aqui várias estratégias de deployments prontas para utilizar. Então, Blue Green, Safe, Canary, e incluso aqui uma migração de clouds. Então, a gente consegue fazer isso de maneira muito simples. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, um Blue Green, que é a mais comum, né, da gente usar. Então, eu vou lá, por exemplo, no caso do Blue Green, eu posso, inclusive, configurar algumas coisas aqui, por exemplo, se eu quero um Blue Green monitorado, qual que é o intervalo aqui de swap de tráfego, né, porque quando ele vai criar o cluster secundário, ele vai começar a fazer o swap de tráfego progressivamente. Então, eu consigo configurar aqui o block size, dizer para ele quanto que eu quero que seja, qual o tamanho do bloco, né, então, nesse caso aqui, no primeiro minuto, eu já quero que vá 100% para essa app. Então, eu posso seguir aqui, por exemplo, não faça isso em produção, obviamente, e eu vou seguir aqui e mandar ele executar o Blue Green. Então, nesse momento aqui, de novo, ele manteve a minha versão atual e ele criou um cluster. Quando eu digo um cluster, um conjunto de... uma réplica lá do que eu tinha, né? Exatamente igual. E ele agora está deployando uma versão diferente aqui. E nesse momento, ele vai começar a fazer o swap de tráfego para a nova versão, assim que essa aplicação subir. Legal, Marcelo. Mas o que acontece, por exemplo, se eu, decidi aqui que não era a versão correta, era a versão errada ainda. Então, a qualquer momento, eu posso vir aqui no field e dar um rollback. Então, eu consigo fazer esse rollback também. Chegou no final, quando ele chegar aqui nesse step aqui de swap traffic, que a gente configurou lá 100%, ele vai chegar aqui e na primeira passagem aqui, ele já vai ter feito todo o swap de tráfego para o novo escopo. Se tudo ocorrer bem lá, eu tenho a opção aqui de dar um efetivar. Então, quando eu faço esse efetivar escopo aqui, efetivar a versão, eu estou simplesmente falando com ele, lembra daquela versão antiga? Pode destruir aquilo lá, porque é a versão nova agora que está valendo. Então, cara, todo esse modelo aqui de deployment que a gente tem, construído no Field, tudo é gerenciado por ele e o desenvolvedor tem total controle sobre tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, agora ele já está dizendo que fez todo o swap de tráfego. Obviamente, se eu não tivesse ido naquela configuração avançada, ele estaria indo aqui de 10, 20, 30, e se eu pego um problema, normalmente, eu posso vir aqui no rollback e fazer um rollback a qualquer momento. Então, nesse caso aqui, digamos que eu vou assumir que está ok, simplesmente vou dar um finish aqui e, consequentemente, ele vai começar a destruir toda aquela infraestrutura anterior que eu tinha. E como é que a gente vê isso, né? Basicamente, a gente pode ver tudo isso aqui na parte de Ops, aqui, onde ele tem a parte de infraestrutura. Então, aqui na parte de escopos, ele tem toda a partezinha de escopos do que está ativo, o que não está ativo. Eu vim tão rápido aqui que ele acabou destruindo já a outra réplicazinha, mas geralmente fica um vermelhinho aqui, é o tempo dele excluir. Então, essas aqui são as minhas instâncias ativas, quanto tempo ela está ativa, algumas métricasinhas básicas, né?
Mas isso aqui é basicamente como funciona esse zero a produção. Ah, e uma coisinha que eu lembrei aqui, né? Eu falei da autenticação, autorização. Por default, o Fury, nenhuma aplicação do Fury, ela fala uma com a outra. Por default, é tudo bloqueado. Ah, Marcelo, mas o que acontece, então, para eu poder consumir um outro microserviço? Bom, como desenvolvedor, ele não vai ter que codar isso na mão, eu preciso dar um mecanismo para que ele se resolva com isso, né? Então, suponhamos que eu criei esse endpoint hello aqui, ele é um endpoint público, o que vai acontecer? Se eu vier aqui no Fury dizer que ele publicar esse endpoint, dizer esse endpoint é um endpoint público, em teoria qualquer pessoa poderia vir aqui e consumir ele. Mas se eu publicar esse cara e dizer que ele é do tipo private, ou seja, vamos pensar que eu criei um endpoint de post orders. O que vai acontecer? Se o cara quer expor esse endpoint de post orders como private, se alguém quer consumir, ele precisa explicitamente pedir uma permissão. E aí ele vai lá na partezinha de tráfego do Fury e ele vai pedir um acesso para esse application owner que expôs o endpoint de order. Então, quando ele faz esse pedido, eu da aplicação ABC quero consumir o endpoint da aplicação XYZ/orders. Nesse momento, o administrador daquela aplicação, ele vai receber uma notificação e dizer, olha, o fulaninho quer consumir a sua aplicação, o seu endpoint X. Permitir? A partir do momento que ele dá um permitir, a gente vai lá e replica toda uma regra lá na nossa Service Mesh, que na próxima requisição que ele fizer, ele já vai ter acesso nessa aplicação. Então, tudo isso gerenciado de uma maneira totalmente transparente no Fury, como se fosse um API Gateway dentro de qualquer empresa que trabalhe com API Gateway nativamente, assim. Então, a gente consegue fazer tudo isso dentro do Fury de uma forma muito tranquila, sem nenhuma trava, pode dizer assim. Então, ou seja, eu não tive que abrir ticket em nenhum momento para criar máquina, eu não tive que pedir um acesso a criar um repositório no GitHub. Então, tudo aconteceu por meio de cliques e a gente chegou aqui com um projeto de ponta a ponta, ou do zero à produção, como a gente costuma brincar, em poucos minutos, né? Então, acho que foi isso. E é muito similar, não, Marcelo, quando a gente se fala de um serviço também. É muito comum, a aplicação precisa de um banco de dados. Next Finish ele vai criar um banco de dados aí, e inclusive eu acho que é uma coisa legal para mostrar rapidinho para vocês a telinha de serviços aí, né? Vamos supor que você precisa de um banco, enfim, o que você achar melhor aí, Marcelo. Sim. Então, aqui a gente tem uma série de serviços, né? A gente tem desde serviços de configurações, serviços de conectividade, bancos de dados. Então, por exemplo, supondo que a minha aplicação precisa de um banco de dados agora. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e falo, vou criar um banco de dados. Então, eu vou vir aqui, dar um create, enfim, seleciono o tipo de banco que eu quero. E, obviamente, uma vez que eu sigo esses steps aqui, o Fury já vai me dar um boilerplate ali para que eu configure esse banco de dados na minha aplicação. Então, em nenhum momento aqui eu tive que manipular arquivos de Terraform, eu vou ter que manipular arquivos YAML. Então, tudo por meio de clique, uma complexidade totalmente abstraída, né? Ou seja, eu não tive que gastar esforço nenhum aqui para criar um ambiente de forma, utilizando, por exemplo, como eu comentei, Terraform, né? E se eu quiser replicar isso a qualquer momento também eu consigo, porque os metadatas de tudo que eu criei estão dentro do Fury, né? Então, por trás dos panos é tudo chamada de API nas nossas clouds e no nosso Kubernetes por trás dos panos. Então, isso aqui é algo bem interessante também, porque eu não preciso me preocupar em manter esses arquivos que seriam complementos da minha aplicação, né? Então, tudo isso de uma forma totalmente abstraída aqui, né? Exato, isso que eu iria até comentar, meio que alinhado com o que o Carlos Araújo perguntou, né? Assim, por debaixo dos panos, o que é o Fury? São vários serviços de cloud que estão na AWS, GCP ou outras clouds, serviços de terceiros como Datadog, New Relic, Kibana e assim por diante, tá? E aí, por debaixo dos panos, o Fury é um conjunto de APIs que interage com esses serviços, certo? De forma a abstrair dos desenvolvedores qualquer trabalho diretamente com essas clouds. Então, um exemplo bem legal de algo que a gente fez aqui nosso sistema de mensageria chamado BigQ, ele era baseado em Apache Pulsar. Aí um belo dia a gente resolveu mudar para ser baseado em Google PubSub, por questões de negócio, enfim, etc.
e basicamente os desenvolvedores tiveram que fazer um blue-green para atualizar a SDK que utilizava o Pulsar, certo? E foi totalmente transparente para eles essa mudança. Então, assim, o dev não se preocupa com a cloud, ele realmente se preocupa em resolver o problema de negócio, tá? Então é next finish. Quando ele vai codar? Ele vai codar quando ele tem um problema de negócio, certo? Exato, e aí entra umas coisas bem interessantes também, né? O Filho, ele te dá suporte, ele cria aqui também todo um mapa de aplicações, né? Então, quem é aí de arquitetura corporativa, por exemplo, que quer entender, né? Ou seja, fiz uma modificação aqui numa aplicação X, né? Quais aplicações podem ser impactadas, né? E aí ele te dá aqui não só esse mapa, né, de visualização, mas também ele te dá, inclusive, aqui os custos, né, por cada aplicação aqui. Então, isso também é algo bem interessante dentro do Fury, e eu não tive, né, que mapear isso de maneira nenhuma. Então, isso aqui geralmente é feito através de nível pela camada de tráfego, né? Então, a gente sempre captura essas métricas e identifica, por exemplo, se a aplicação está falando com a fila, se ela está falando com o Object Storage, que é uma abstração aqui do S3, por exemplo. Então, eu consigo saber tudo aqui, quais são as conexões que ela tem, quais são os possíveis sistemas que ela pode impactar, a criticidade desse sistema dentro do meu ecossistema. Então, tudo isso de uma forma muito tranquila aqui, né? Sem nenhum esforço do dev para poder construir esse tipo de coisa, né? Então, isso é algo bem interessante. Marcelo, uma coisa bem legal também, você citou os acionáveis aí, mas é legal, talvez, eu acho que você não vai ter nessa aplicação para mostrar. Eu acho que eu tenho outra aqui, essa que eu acabei de criar. Deixa eu ver aqui. Tá, eu diria um acionável de custo, né, relacionado ao tamanho de alguma coisa, e um acionável de segurança. Esse você não vai ter aí, e com certeza a gente não pode mostrar, mas vale a pena citar, né, o exemplo do Log4Shell, por exemplo, se você quiser. Deixa eu ver aqui, Juliano, se eu tenho alguma aqui que eu consigo mostrar. Beleza. Enquanto isso, o que é um acionável que o Fury gera para os desenvolvedores? Como o nome diz, é uma ação que a pessoa tem que tomar, certo? Então, por exemplo, o Marcelo comentou lá sobre a quantidade de CPUs, etc., que o usuário pode selecionar. Isso é válido também para quando você está criando um serviço, tá? Então, vamos supor, você criou um banco de dados sobredimensionado, tá? O Fury vai detectar isso com o tempo, e com o tempo ele vai mostrar, amigão, você pediu um banco de dados para 1 milhão de requests, mas você está recebendo 10. Vamos fazer um scale down aqui. Aí você, com um botãozinho, ele faz um scale down. Obviamente, eu usei um exemplo de banco de dados, que normalmente vai ser disruptivo, mas tem vários outros exemplos. Isso é válido também para, eu acho que é isso que o Marcelo está mostrando aí sobre vulnerabilidade, né? Vai lá, Marcelo. Exato. Então aqui, como o Juliano comentou, tudo no Fury ele é assistido por trás, né? Então, ou seja, esse aqui é um exemplo de um pull request que ele tem uma vulnerabilidade. Então, ele está falando aqui que eu tenho uma vulnerabilidade com essa biblioteca e ele me fala, inclusive, aqui qual é a versão que eu tenho que atualizar, né? Então, isso aqui, nesse caso, é uma vulnerabilidade do tipo medium. Então, ele está deixando aqui por enquanto, mas vai chegar um momento em que a gente pode transformar isso aqui num high, por exemplo, e o Fury vai me obrigar, sim ou sim, fazer uma atualização do meu código. E muitas vezes, né, essas oportunidades, elas podem ser simplesmente obrigar o cara a fazer um blue-green, por exemplo, da aplicação dele. Por quê? Como por trás dos panos existe uma plataforma, pode ser que a minha instância lá que eu estou usando, a minha EMI lá da AWS que eu estou usando lá no cluster, pode ser que ela esteja com vulnerabilidade. E aí eu preciso, de alguma forma, fazer um blue-green, por exemplo, para trocar aquilo, seja de Node, ou seja até de versão de Kubernetes. Então, a gente gera para o desenvolvedor uma oportunidade de fazer um blue-green. Então, por trás dos panos, eu vou falar, você tem uma vulnerabilidade XPTO, por exemplo, e você precisa executar um blue-green para resolver. Então, muitas das coisas que a gente encontra aqui no ecossistema de vulnerabilidade, o desenvolvedor não tem nem que tocar em código, nada disso. Por quê? Tudo é gerenciado pela plataforma através desses acionáveis. E aí, alguns acionáveis desses, obviamente, ele tem prazo de validade. Então, por exemplo, surgiu aqui vou supor, um exemplo aqui de que a gente trabalha com Kubernetes. Vai chegar um momento em que a AWS vai deixar de dar suporte para esse meu Kubernetes e vai começar a me cobrar ali uns 500% a mais, né, que é o Extended Support ali. Eu, enquanto plataforma, tenho que cuidar para quê? Para que eu tenha novos clusters e tire esse custo
da minha infraestrutura. Só que a aplicação do cara, ela está naquele cluster que está me custando muito, ou que vai me custar muito. Então, eu preciso, de alguma forma, gerar uma oportunidade para o cara para que ele faça um deployment, e aí, nesse deployment, eu manipulo para que ele vá para uma versão nova de Kubernetes. Então, até possivelmente alguém pergunte, né? Como que vocês manipulam atualizações de 50 clusters Kubernetes? Então, é assim, a gente vai gerando esses deployments massivos e a gente espera ali que o usuário executa. Se o usuário não executar até um determinado tempo, algumas coisas a gente não vai conseguir esperar. Então, a gente tanto faz uma coisa de custos, por exemplo, está aumentando muito o custo, ou o caso de uma vulnerabilidade, a gente é obrigado a aplicar um blue-green, por exemplo, um deployment, mesmo que o usuário não saiba. Não que não saiba, né? Mesmo que o usuário não aceite aquele período de validade. Então, uma vez que a gente tem esse tipo de política, a gente livra daquele negócio, por exemplo, de alguém chegar e falar, olha, pessoal, tal dia assim, eu vou atualizar o cluster Kubernetes. Aí vai chegar uma pessoa lá de negócio e falar, não, mas a gente está fazendo isso, não pode. E aí aquele prazo parece que nunca morre, né? Então, quando é plataforma, geralmente as coisas ficam mais controladas, né? Porque se eu não fizer, a plataforma vai fazer. Então, por livre e espontânea pressão, a gente faz com que as pessoas atualizem e a gente garanta que a nossa plataforma ela vai estar sempre atualizada, seja com vulnerabilidade, seja com custos extras, ou qualquer coisa aqui que, em teoria, a plataforma possa ajudar de alguma maneira. Então, essa é a ideia por trás de tudo isso, né? Sim, aproveitando que o Automatize AI fez uma pergunta lá, a gente já tem uma experiência agêntica aqui no Fiori para você criar coisas via prompt, tá? Não está publicamente disponível ainda, a gente está em teste, tá? Mas em breve vai ter isso para todos os desenvolvedores aqui do Fiori, tá? E outra pergunta que ele fez ali, até me antecipei ao Gui, ao Bruno aí, porque eu li a pergunta, fiquei curioso para responder. Como que vocês interagem com serviços existentes via plataforma? Um serviço existente, vamos supor, quando o Marcelo foi criar um banco de dados, vocês viram que só tinha MySQL lá. Por política, o Fiori só permite ele criar MySQL. Se um desenvolvedor chega na gente e fala, eu quero um MariaDB, não vai criar uma MariaDB, certo? A não ser que ele tenha uma justificativa de negócio. Aí ele vai ganhar uma conta off Fiori, que também é toda governada via IAC, tem Drift Detection, detecta vulnerabilidade, custo, enfim, e aí ele vai se tornar responsável pelo aquele MariaDB. Aí vamos supor que várias pessoas começam a pedir MariaDB, enfim. Em algum momento a gente vai se tocar e falar, é legal ter esse flavor de banco de dados aqui, enfim, no Fiori. Talvez o MariaDB não foi um exemplo legal que eu dei aqui de cabeça. Seria mais legal o Postgres, mas enfim, era para outro cenário. Mas tudo bem, o teorema de Cap passou longe aqui agora, mas tá bom. Mas enfim, então esse mundo of Fiori acaba alimentando o mundo Fiori, tá? Mas aí eu já aproveito para deixar uma outra lição que a gente aprendeu. Sua plataforma nunca vai atender 100% dos casos da sua empresa. E tá tudo bem, tá? Não é coerente, não é necessário atender. Tem casos de inovação, casos de um SAP. Um SAP não vai estar rodando dentro do Fiori e tá tudo bem, certo? Então, aí vem mais uma outra lição relacionada a isso. Muito possivelmente as vulnerabilidades, os maiores problemas que você vai ter, vai ser nesse mundo fora da plataforma, porque ele tende a ser menos governado do que o que está dentro da plataforma, certo? É isso. Gui, Bruno, acho que a gente se... Galera, ótima demo. Acho que dá tempo ainda. Vamos estender um pouquinho, responder mais uma ou duas dúvidas. O Rafael fez uma pergunta bem legal, Rafael Santos. Se tem alguma interação com FinOps, se vocês quiserem, eu volto para a demo. Se tiver alguma coisa que vocês querem dar para mostrar por lá, ou se vocês quiserem falar por aqui. Esse tem, mas esse não dá para mostrar porque eu acredito que as aplicações demo do Marcelo não devem ter gerado custos ainda. Então, mas assim, tem na telinha inicial do Fiori, você vai no seu aplicativo, você consegue ver quanto você está gastando, um forecast de custo, inclusive por serviço, quanto que eu estou gastando com WebScope, ou seja, com Kubernetes, quanto por mensageria e assim por diante.
por scope de forma bem granular, tá? Você consegue gerar alarmes e tomar decisões em base disso, tá? Então, tem. Show. Bora para mais uma dúvida aqui. Deixa eu ver, pegar uma do João, que eu gostei bastante, o João Paulo Gomes. Como que vocês tratam a parte de documentação dentro do Fury? Tem de API ou de negócio? Tem alguma coisa na demo que dá pra gente puxar? Ou se vocês quiserem comentar? O Fury ele tem um serviço assim, de documentação, tá? Onde você consegue fazer ali com documentação estilo Swagger, tá? Então você tem tudo isso de documentação também dentro do Fury. Você pode, inclusive, criar uma aplicação simplesmente para documentação. Então ele vai te dar ali um Markdown ali também, e você consegue fazer toda essa integração aí para que você tenha toda a documentação de endpoint e tudo isso dentro da sua aplicação, tá? Show. Aproveitando que a gente está chegando no final, aí, Bruno, se tiver alguma dúvida depois, a gente deixa algumas considerações. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês mostraram, cara, excelente, uma jornada que não foi fácil, 10 anos, uma década de Furry, aprendizados. Então eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma, o que vocês fariam diferente, né, pensando em 2025? E para quem está começando nessa jornada, o que vocês recomendariam, né? Eu já até fiz um post sobre isso. Eu acho que hoje é muito diferente de 3 anos atrás, por exemplo. Então as decisões que a gente tem que tomar hoje, não vou falar o ano aqui para depois não ficar datado, mas assim, no momento que a gente está olhando para a Platform Engineering, é muito diferente. A gente está mais maduro, tem ferramentas ótimas no mercado. Então o que vocês recomendariam para quem está começando essa jornada? Perfeito. Bom, eu acho que a recomendação 0 é entender se, primeiro, o momento da sua empresa é um momento para Platform Engineering. Assim, isso é aplicado a AI, isso é aplicado a tudo. Assim, sua empresa já tem um negócio definido, ela se sustenta, você tem um roadmap de produto, beleza. Não queira ser um nerdola que vai comprar Platform Engineering por comprar porque é bonito. Assim, a gente tem a tendência para isso, né? Somos nerds aqui, enfim, mas tem que pensar, é o momento para isso? Sendo o momento, aí é a segunda decisão. Qual é o foco da sua empresa? TI da sua empresa tem que fazer o quê? Tem que gerar valor para o core da empresa, para o negócio da empresa, ou seja, desenvolver produtos, ou o core do TI da sua empresa pode ser realmente ser TI. E por que eu pergunto isso? Porque isso vai pautar uma decisão que você tem que tomar, que é: você vai construir uma plataforma ou você vai comprar uma plataforma ou comprar coisas para fazer uma plataforma, certo? Se você for construir, existem várias opções open source como Backstage e tudo bem, é um caminho válido. Se você for comprar, existem várias opções, inclusive Fury é uma das opções, certo? Quem quiser falar comigo aí depois me procura. Mas o ordem que eu deixaria, que orienta a minha resposta no que eu faria hoje, é o seguinte: nesses 5 anos que eu estou fazendo benchmarks, que levaram o Mercado Livre a resolver vender o Fury, eu observei o quanto de empresa que começou a desenvolver uma plataforma, principalmente baseada em Backstage, e o negócio começou a ficar muito caro. Em termos de tempo, em termos de customizações, etc. E muitas estão chegando no momento agora de que ou eu paro com tudo e compro algo, ou é tarde demais. Agora eu já morri com isso e vou ter que entubar, senão vai ficar feio para o meu diretor eu acabar com isso. Dito tudo isso que eu falei pra caramba, o que eu faria? Primeiro, analisaria o momento da empresa, analisaria o tamanho, o core da empresa, e possivelmente eu compraria uma plataforma. Se eu estou no Mercado Livre hoje, não existe o Fury, cara, eu ia comprar alguma coisa, eu não ia desenvolver. Porque o foco do Mercado Livre é ser o melhor marketplace, é ser o melhor fintech, e assim por diante. Então eu iria colocar força de desenvolvimento no produto. Então cada empresa tem que se responder onde está o core. E boa sorte em construir ou comprar. Não tenho certo aqui. Show. E a última dúvida cara, que momento que vocês estão hoje com o Furry? De maturidade? O que vocês estão planejando pro futuro aí?
Bom, AI or die. Assim, nós temos 3 focos aqui em tecnologia. Em tecnologia para tecnologia. Primeiro é uptime. O segundo é pressuposto, ou seja, custos, grana. E o terceiro é Fiori as a Product. Não necessariamente nessa ordem, tá? São 3 prioridades, tá? E Fiori as a Product quer realmente vender, transformar isso num produto, tá? E nessas 2 outras prioridades, AI performa uma posição muito estratégica para a gente. Então, o que eu teria a responder? A gente está se aproximando cada vez mais do Fiori, trazendo funcionalidades agênticas para ele, não só de cara ao usuário, isso vem, mas isso vai ser secundário perto de tudo que a gente tem para desenvolver com o AI por debaixo dos panos. Como, por exemplo, migradores. A gente recentemente migrou todos os microserviços nossos de uma versão do nosso serviço de config de uma versão velha para uma versão nova. Se eu não me engano, mais de 10 mil aplicações, utilizando agentes de AI. Ninguém teve que codar nada. Esses agentes metiam PR lá nos relatórios do desenvolvedor e cabiam a eles aprovar ou não, fazer pequenos ajustes. Então são coisas que levariam meses. Assim, se a gente fosse metrificar horas dos desenvolvedores em paralelo, anos de desenvolvimento aí. Que com AI foi muito eficiente. Então eu diria que a gente vai para esse caminho e isso inevitavelmente vai ser portado também para Fiori como um produto. Então, respondendo basicamente, AI em tudo, cada vez mais, e trazendo isso para o Fiori como um produto. Show. Galera, estamos chegando no final. Quero saber se vocês querem deixar alguma consideração, Juliano, Marcelo, Bruno. Falar aqui rapidinho, Gui. Primeiro, acho que parabéns pela jornada de vocês, pela maturidade que vocês alcançaram. Quando eu olho aqui tudo que vocês fizeram, hoje eu cuido de uma área de tecnologia, resolve vários problemas que eu tenho aqui, né? Resolve governança, visibilidade, monitoração nativa. Quando eu olho FinOps e forecast de custo, negócio para a gente seria um sonho aqui. Velocidade de desenvolvimento, padronização, boa parte dos problemas que uma empresa teria numa área de tecnologias que vocês conseguem direcionar muito fácil como produto, né? Então, acho que até olhando como oportunidade para a galera que está escutando aí, precisa de um IDP, tá aí uma empresa que tem dinheiro para investir, conversa com a galera aí, porque acho que o nível de maturidade que eles estão tá muito alto. Eu ia perguntar um negócio aqui, só para fechar uma última pergunta rapidinho, que eu imagino que o volume que o Mercado Livre tem, o tamanho que vocês estão, a quantidade de deploys, de request, como vocês falaram, de aplicações, eu acho que vocês só conseguiram chegar nesses volumes impressionantes, como vocês mostraram, por conta de ter um IDP, de ter o Fiori da forma que ele é construído. Acho que provavelmente vocês não teriam 28 mil deploys, sei lá quantos deploys vocês têm, se não tivesse uma plataforma como essa. Muito menos vocês teriam essa escala e essa velocidade de entrega. Então, como que os executivos hoje, que não são de tecnologia dentro do Mercado Livre, olham para o Fiori? Os executivos do Meli, certo? Do Meli. Então, a gente tem uma grande sorte aqui, e competência, óbvio, né? Andam juntos, que, assim, quando o Fiori nasceu e foi sendo desenvolvido naquela história que eu contei lá atrás, a gente vendeu muito bem para a linha executiva, mostrando sempre os KPIs, os benefícios que a plataforma trazia, certo? Então, hoje, eu diria que nossos executivos têm a plena certeza que a gente chegou onde chegou por 2 motivos, né? O primeiro e mais importante, a cultura e pessoas fantásticas na empresa em todos os lugares, desde o cargo mais júnior até o mais alto, assim, é isso que faz a empresa ser a empresa, é a cultura. Se tudo acabar, vai se manter as pessoas, a gente reconstrói, não tem dúvida. Mas o segundo, sim, é essa plataforma que a gente construiu. Como você falou, a gente não teria chegado onde a gente chegou sem ela. E aí isso torna fácil a gente chegar em qualquer mesa hoje e pedir um apoio lá de um senior VP aqui do Brasil para me ajudar a vender o Fiori, sabe? Porque ele sabe o valor que isso tem.
Então, como eu falei lá no começo, fica essa dica para o pessoal que quer construir ou comprar uma plataforma. Eu falei, a primeira dica lá, a estratégia tem que ser corporativa. E quando for corporativa, esses caras vão estar comprados com você. E como você faz a tal da estratégia corporativa? Números traduzidos por dinheiro. Então, a gente tem uma reunião trimestral, no qual nós levamos os números de tecnologia e esses números sempre são apalancados em grana. Um uptime de 99,95% quer dizer quanto em grana? Quanto eu deixei de cair, etc. E aí fica relativamente fácil você ter esse apoio, certo? Como eu fui longo nessa resposta, né? Meu Deus. Uma coisa engraçada, né? Geralmente, quando a gente está nesses fóruns de desenvolvedor e a gente fala sobre o Fury, geralmente quando chega alguém ali que talvez não tem tanto poder de decisão, né, um desenvolvedor ali, a primeira pergunta que ele faz para a gente é como que eu faço o meu chefe comprar isso? Né? Essa é uma pergunta que sempre nos fazem, e eu acho que o que o Juliano comentou aí é o que responde isso, né? Então, se você consegue mostrar para ele através de números, né? Pegando ali principalmente as principais dores. Olha, quanto tempo você leva para fazer o deployment dessa aplicação? Olha, deixa eu construir um processinho aqui automatizado que vai sair aquele processo de 2 horas ou de 2 dias para 2 horas, ou de 2 horas para 5 minutos. Então, é através disso daí que você convence esse cara, né? Porque, como o Juliano comentou, não adianta ser algo que vem de baixo, né? Ou seja, geralmente a estratégia ela tem que vir de cima, né? Ou seja, você precisa de quem está ali, o executivo, realmente comprar essa ideia de plataformizar e gastar dinheiro com isso, porque lá na frente ele vai ter o retorno. Então, é o que aconteceu aqui e é o que geralmente nos perguntam, né? Como que eu convenço o meu chefe a comprar isso, né? Então, através desses números, fazendo esses quick wins aí que a gente comentou, atacando esses quick wins, né? Que é o que vai, de fato, aí mostrar o valor da plataforma, da automatização, desses processos, né? Show, galera. Então, acredito que seja isso. Juliano, Marcelo, vocês querem deixar mais algum comentário? Tá no mudo. Tá mudo, Juliano. Acabou de sair um artigo no nosso Medium sobre IDE agêntica, tá? E MCP. Eu vou compartilhar aí, Gui, para você compartilhar para o pessoal. Vai ser bem legal essa leitura. Foi uma pergunta que fizeram e eu acabei respondendo sobre o futuro, tá? Mas assim, para fechar, eu diria que plataforma é como o Thanos. É inevitável, tá? Se você quer escalar, inclusive se você quer escalar AI, plataforma é o caminho natural. Por quê? Porque uma plataforma, como eu falei lá no comecinho, ela brinda para você o conjunto de regras do jogo. Então, quando você tem uma AI jogando em cima dessa plataforma, você vai ter uma AI muito mais governada, você vai evitar alucinações. Então, a plataforma é uma grande habilitadora para a AI nas suas empresas, tá? Então, para fechar, estudo em plataforma vale muito a pena, mas cuidado com o timing. Pode não ser o momento, tá? E, de novo, obrigado pelo tempo aí. Gui, Bruno, vocês estão fazendo um trabalho sensacional e conta com a gente aí para falar mais sobre plataforma. Tem muito sobre lições aprendidas, acho que dá para contribuir bastante com a comunidade também. Muito obrigado. Boa, galera. Então é isso. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente na live, que está assistindo a gente depois, via YouTube, via Spotify. Todos os links do que o Juliano falou ali a gente vai deixar no comentário, tá? Então vai estar no comentário desse vídeo, vai estar no comentário das outras redes. Obrigado, Juliano. Obrigado, Marcelo. Deixa eu deixar um disclaimer aqui. É uma brincadeira, mas é importante deixar claro. O Mercado Livre não patrocina essa live, a gente não está fazendo essa live para vender, a gente está numa jornada, então você vai ver outras empresas aqui falando, trazendo dores, e quando a gente pensou em criar essa jornada, é para evitar que as empresas que estão agora embarcando nisso não passem o que empresas que estão há 10 anos resolvendo isso. Então isso é importante deixar claro, né? Não tem como você aprender de outra forma a não ser ver como as outras empresas passaram, porque isso é caro. A gente não está falando de usar uma lib, a gente está falando de uma decisão que vai impactar diretamente a estratégia da empresa. Então, tem que aprender com quem já está no mercado há muito tempo, já quebrou muita pedra,
Então é justamente por isso que essa jornada existe, justamente por isso que eu quero agradecer o Juliano, o Marcelo, porque é um ótimo case. É tanta coisa que é difícil a gente passar em 1 hora, então, Juliano, Marcelo, fica o convite. Se eventualmente vocês quiserem trazer algum tema específico para a gente focar, a gente volta aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.